Bem-vindos ao canal Vida Eterna. Respostas da ciência para nós. A investigação aprofundada sobre experiências de quase morte nos oferecem uma variedade de evidências objetivas e outro tipo de provas com uma base científica que nos permitem afirmar que a morte do corpo não é o fim da nossa vida, mas que após a morte a nossa verdadeira identidade continua em outra realidade energética. Lembremos, seguindo a definição de Bruce Greyson, psiquiatra da Universidade da Virgínia, a definição ou o conceito que temos de experiências próximas da morte são experiências subjetivas, intensas, com um componente transcendente, em indivíduos que estão próximos da morte e que transcendem o tempo e o espaço, o tempo e o eu. Hoje, para mim, é uma grande satisfação poder apresentar o meu amigo, o Dr. José Morales. Ele é um médico que possui vasta experiência em ECMs e sua ajuda será valiosa. Nos ajudará a aprofundar ainda mais o conhecimento sobre as experiências de quase morte. Amigo e doutor, José Morales, é para mim, repito, uma grande satisfação tê-lo aqui entre nós hoje. E digo novamente que tenho certeza de que sua experiência e seu conhecimento em ECMs servirá para aprofundar e entender em profundidade e na sua fisiopatologia as experiências próximas da morte. Agradeço muito por aceitar este convite tão amável. Agradeço a você por me convidar ao seu canal. É não só um prazer, mas também um privilégio estar aqui ao seu lado e poder divulgar todo esse conteúdo. Obrigado, José. Rapidamente, uma breve síntese do currículo do meu amigo José Morales. O Dr. José Morales nasceu em Lérida. Obteve o diploma em Medicina e Cirurgia na Universidade de Lérida, na Faculdade de Medicina. Ele é especialista em Medicina Familiar e Comunitária. Possui mestrado em Medicina de Urgência, mestrado em Psicoterapia Comportamental e leciona em um mestrado de Medicina de Família. Certo? Após esta introdução breve, vamos começar uma série de perguntas e contatos entre ele e eu sobre as experiências próximas da morte, que, repito, acredito que serão extremamente significativas para o entendimento das experiências de quase morte. Caro José, você já teve alguma vez uma experiência próxima da morte e quanto tempo faz desde que realmente a teve? Com certeza já tive uma experiência de quase morte. Isso aconteceu há cerca de 2 anos e meio. E foi durante um momento muito feliz da minha vida. Um tempo em que não esperava por isso, mas aconteceu. Você já teve antes alguma experiência relacionada às ECMs ou foi seu primeiro contato com esse fenômeno transcendente? Bem, também nos interessa saber qual foi o desencadeador. Logicamente, as experiências próximas da morte que envolvem uma falta de irrigação cerebral. Qual foi o desencadeador, no seu caso, da experiência próxima da morte? Por que isso aconteceu? Eu, desde algum tempo antes, tinha uma arritmia no coração que às vezes descompensava e me causava problemas. E então, neste cenário, quando eu estava, como comentei, em uma fase muito feliz da minha vida, estava residindo em um lugar que para mim é de sonho, que é o Delta do Ebro. Estava a trabalhar no centro de saúde, estava a sentir-me ótimo, sentia-me aceito e estava muito confortável no meu trabalho, pois num dia em que fui dormir a sesta ao levantar-me, desmaiei e a partir daí tudo começou. É importante esclarecer que os distúrbios do ritmo cardíaco resultam de uma alteração no tecido excitoconductor do coração.
O tecido excitocondutor do coração, formado pelo nódulo de Ashov-Tavara, o feixe de Rish e suas ramificações, é uma parte do tecido cardíaco que condiciona os estímulos contínuos ao longo da nossa vida que determinam a contratilidade do coração. Quando ocorrem alterações neste sistema excitoconductor é quando surgem arritmias, e foi precisamente uma delas o fator que desencadeou a experiência de quase morte que o Dr. José Morales relata. Ok. É muito importante para nós que um médico que compreenda a anatomia e fisiologia humana tinha vivenciado pessoalmente uma experiência próxima da morte e pode nos contar. Os fatores de veracidade, logicamente, adquirem aqui seu máximo expoente. Vou-lhe pedir, a José Morales, meu amigo, que nos conte com todos os detalhes, de maneira descritiva, desde o começo até o final. Como você passou por isso, como começou, o que sentiu e como foi o fim da sua experiência de quase morte. Por favor, José. Como mencionei, ao acordar de uma sesta em um fim de semana, me levantei e desmaiei. E então, o que vou relatar a partir de agora é o que eu vivi. Como disse, desmaiei e minha próxima vivência clara foi me ver separado, fora do corpo, da minha própria altura, como se estivesse em pé, e observei, em um canto, entre um móvel e a parede, meu corpo inerte, que não respirava, e eu, que sou uma pessoa que está acostumada a ver pessoas em situações de sucesso, pois em 40 anos de profissão, eu que fui essencialmente médico rural, sempre que ocorre um falecimento, o médico tem que ir e certificar a morte. Então, eu, com o que vi, fiquei admirado, fiquei perplexo. Observei meu corpo ali e entendi que esse era o meu corpo que se mostrava inerte, como se estivesse morto. Depois, eu experimentei uma sensação, como se estivesse sendo sugado para uma espécie de redemoinho. E eu apareci em um espaço escuro e sem limites, onde eu me via como se estivesse flutuando, como às vezes se vê os mergulhadores no meio do oceano. Eu me via flutuando, olhando para meu corpo, como se estivesse iluminado por uma luz que não estava lá, e ao olhar para cima, vi uma luz e meu corpo, desculpe, minha consciência, o que eu via de mim, era atraído por aquela luz. Eu também sentia a brisa, uma brisa muito agradável, enquanto me dirigia para aquela luz. Por um tempo, eu ia em direção a lá e, à medida que ia me sentindo mais calmo, cada vez mais aceitando a situação, e ao chegar naquela luz, eu me vi numa paisagem alpina, como se de um cume pudéssemos ver um vale muito bonito, um vale com lindas cores, com muito contraste, com muita luminosidade, onde tudo era paz, tranquilidade e conexão. Havia uma sensação de conexão que nunca experimentei, de sentir-me um com tudo aquilo. Isso acalmou meu estado de espírito e me inundou uma profunda paz. À medida que o tempo passava, esse tempo vivencial da experiência, aquilo ia se tornando cada vez mais blanquecino, mais neutro. E finalizei, estando em um espaço de uma luminosidade neutra, onde, por assim dizer, não havia nada. Olhei para a minha esquerda e vi ali, a poucos passos, um amigo da minha juventude que
perdi aos 23 anos, chamado Tomás José. Ele era meu amigo por um tempo e eu também fui importante para ele. Era uma pessoa muito significativa que eu senti muito a perda, porque era uma pessoa extraordinariamente brilhante, mais velho que eu, que teve um tumor cerebral e que foi submetido a um procedimento cirúrgico para tentar extirpá-lo. Coloque-se em meados dos anos 70. Não é como hoje em dia que temos tantas técnicas de imagem. Ele foi submetido a uma cirurgia para tentar erradicar aquilo. E por causa disso, ele esteve em coma por 2 anos. E quando acordou, ele que teria então uns 23 anos, possui uma deformação aqui, uma consequência da cirurgia, era cego, também tinha hemiparesia do lado direito do corpo. E, no entanto, o que me surpreendeu foi que eu o vi ali em seu esplendor. Não era o Tomás José, mas sim o Tomás José ideal. O Tomás José que teria sido se tivesse alcançado sua plenitude física, sem nenhum tipo de condicionantes. Desapareceram todos os defeitos Todos os físicos defeitos. devido à cirurgia. Maravilhoso e, além disso, eu o vi vestido de terno, com um terno formal que não me lembro de tê-lo visto antes, mas eu o vi com um brilho especial, eu diria. E, além disso, havia uma comunicação próxima entre nós, que era como uma conexão emocional. Não é só ter diálogos, mas uma conexão profunda com ele. Eu senti uma grande alegria e tive vontade de abraçá-lo. Mas ele disse que eu não o abraçasse. Continue o processo. Naquele momento não entendi, mas depois da experiência, sim. E compreendo. Hoje, entendo que se eu o tivesse abraçado, provavelmente não conseguiria voltar. Eu, quando tomei consciência disso, não conseguia lembrar daquele momento sem chorar. Hoje, percebi tanta generosidade da parte dele, tanto amor incondicional, que era capaz de renunciar a me abraçar, sabendo que ele desejava muito, talvez para me dar a chance de voltar, ou pelo menos fazia parte disso, que eu dei ouvidos. Então olhei para o meu lado direito e tinha um ser iluminado, uma entidade luminosa, era imensa, se eu tenho 1,75, talvez essa entidade luminosa, que não era de forma alguma ameaçadora, era como gentil, era simpático, mas talvez eu tivesse 3.000, na minha percepção de lá. Mas me transmitia aceitação e me dava essa sensação de a mãe que abraça seu bebê, ou seja, me acalmava, era pacífico. É comum, não te preocupes. E estando nessa aceitação, pois diante de mim apareceram algo parecido, e entenda-se como uma metáfora. Aproximadamente 100 telas simultâneas que mostravam momentos da minha vida, alguns muito importantes, outros insignificantes, e que eu, de repente, conseguia ver a visão panorâmica da minha vida, desde o meu nascimento até deixar a vida, e me chamavam a atenção, que era como se eu visse fotogramas que conheço muito bem de todo o filme, pois aqueles aspectos chamaram minha atenção. Momentos nos quais eu me comportei com egoísmo, caridade ausente e falta de compaixão, de uma forma incorreta.
E toda vez que via isso, me sentia mais sobrecarregado. E esse ser de luz que te menciono me transmitia calma. Tudo está bem, não acontece nada. Devo dizer que essa visão não era apenas cognitiva, mas além disso tinha um aspecto vivencial e um aspecto empático que me surpreendeu e me apanhou desprevenido. E é que nessas situações de desamor, de egoísmo, de decepcionar a outra pessoa, não apenas estava ciente dessa avaliação, mas também sentia e penso que eu não tinha um corpo, mas eu sentia como se fosse de maneira somática e também de forma emocional dos sentimentos que eram provocados, o que causei na outra pessoa. Ou seja, é como se eu sentisse em mim mesmo o efeito que eu havia causado no outro, e tudo isso de forma simultânea. Mas eu insisto, porque não sei como explicar, mas é assim, tanto emocionalmente, emocional, os sentimentos da outra pessoa, a decepção e assim por diante, como de forma física, a bola no estômago, o suor das mãos, o desconforto. Isso me deixou muito mal, pois me tornei consciente de todos os erros, enquanto aquele ser de luz me transmitia. Relaxe, foi sua ignorância. Não é julgado, mas de uma forma emotiva, e eu traduzo isso em palavras. Aquilo foi extraordinariamente intenso e eu pensei, preciso voltar, quero consertar. Isso, surgiu um pensamento, preciso limpar meu karma, tornou-se algo que ocupou toda a minha mente. A luz me disse, bem, se quiser, volte, não há problema. E nessa intensidade emocional, o que senti a seguir foi como um retrocesso. E a próxima lembrança, que já é uma lembrança terrena, é sentir-me dentro do meu corpo. Era eu, não era aquele que esteve lá, mas era eu. E sentia uma dor forte nas costas, entre as escápulas, e também uma dor aqui, nesta zona frontal e temporal. Então, com todo o desconforto que eu tinha, estava, como já disse, encurralado. Como pude, saí daquela situação e, engatinhando, fui para a cama e fiquei alguns minutos tentando me recompor, organizar essa experiência que eu passei. Quando me senti bem, me levantei. Fui ao salão, onde encontrei minha esposa, que me falou, ei, você tem um galo na cabeça. E eu falei, sim. No escuro, eu me dei um golpe. Saí como pude daquela situação. E a partir desse momento começou um período que eu chamo de a escuridão da alma, que durou 6 meses, de um mal-estar, não era depressão, eu não tinha pensamentos de acabar com a minha vida, não, eu apenas tinha vivido algo muito surpreendente que eu tentava explicar, que não entendia, e durante esses 6 meses fiz uma busca voraz para tentar entender isso. Comecei a ler livros, a assistir vídeos no YouTube de pessoas que tiveram essas vivências. Notei que o que eu, a princípio, achava ser algo excepcional, incomum, porque é verdade que eu havia ouvido, como muitas pessoas, em algum programa de televisão sobre as ECMs, li alguns livros que foram populares, como o do Dr. Raymond Moody, mas é parte da nossa cultura. Mas, já digo, nesses 6 meses, eu estava confuso até que finalmente contei, e aquilo marcou outra fase, e foram os 2 anos seguintes.